Fala netinhos e netinhas do canal da Dona Lúcia, por mais incrível que isso possa parecer, eu sou uma avó na internet e esse aqui é o canal da Dona Lúcia. Deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a fortalecer o canal aqui no YouTube, beleza pessoal? Antes de mais nada, queria estar falando com vocês hoje sobre como tá difícil, como tá dura a vida dos treinadores brasileiros. Mano do céu. Não, mas não é, calma, que não é o Mano Menezes, ok? Os treinadores brasileiros hoje estão ficando cada vez mais para um segundo escalão, seja especialmente nos grandes clubes aqui do Brasil. Quando a gente pega os três principais clubes dos últimos anos no Brasil, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, em termos de conquistas, os três estão com treinadores estrangeiros. E eu tava pensando que agora, teoricamente, o Corinthians seria essa quarta força no futebol brasileiro de hoje, né? E pensando aqui, fazendo um overview aqui na minha cabeça, qual que é a chance hoje de um treinador brasileiro assumir o Corinthians e não ser contestado? Eu falo para vocês que é praticamente todas. Tirando o Cuca, pelo que ele fez no Atlético Mineiro no ano passado, eu acredito que todos os outros treinadores, qualquer outro treinador que o Corinthians contratar nesse momento, brasileiro, será extremamente massacrado e contestado pela torcida. Vamos pegar, por exemplo, Renato Gaúcho. Corinthians contrata Renato Gaúcho, Carol Portalupi vai chegar a 37 milhões de seguidores. Mas porque realmente isso vem no pacote, né? Vocês sabem, né? Mas assim, brincadeiras à parte da Carol, cara, o Renato Gaúcho vai chegar extremamente contestado. Extremamente contestado e muita gente no Corinthians não vai querer o Renato Gaúcho como treinador do Corinthians nesse momento. Seja pelas derrotas em Libertadores que ele teve no Grêmio, tanto para Santos quanto para Flamengo, seja por ter perdido a final da Libertadores pelo Flamengo contra o Palmeiras, e mais pelo desempenho do time. E esse que é o grande ponto, é o desempenho. Porque assim, você pode não ter desempenho e conquistar títulos, você não precisa jogar tão bem e conquistar títulos, como é o caso do Abel. O Palmeiras não tem um futebol lindo, maravilhoso, vistoso, mas é um time extremamente competente. É um time que faz uma estratégia e que, por exemplo, no primeiro gol da Libertadores, foi uma estratégia do Abel. Quantos técnicos brasileiros será que fariam aquilo que o Abel fez ali, naquele momento? Né, de falar, de detectar um erro ali na defesa do Flamengo, um problema de comunicação, um problema ali de cobertura e utilizar essa brecha para fazer um gol. Pergunto, quantos técnicos brasileiros fariam isso? E eu acredito que poucos hoje. Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa ver, porque assim, você tem técnicos que jogam bonito, como aconteceu com Jesus, com o Sampaoli, e que encantaram o Sampaoli por conta do Santos, nem tanto pelo Atlético Mineiro. O Jesus em 2019, incontestável. Acho que foi o melhor time nos últimos 10 anos em termos de jogar futebol aqui no Brasil com facilidade. E você tem o Abel Ferreira do outro lado, que é um técnico que conquistou duas Libertadores no mesmo ano com um futebol extremamente objetivo, extremamente competente, eu digo. Acho que a palavra é competência, né? Enquanto isso, a gente tem Renato Gaúcho, que estava visto aí há 7 meses atrás, quando assumiu o Flamengo, falavam em Renato Gaúcho na seleção. E hoje, ninguém quer ver o Renato Gaúcho no time. Então, e tantos outros nomes, por exemplo, Dorival. O Dorival faz quanto tempo que não assume um time no Brasil? Acho que a última passagem dele foi no Atlético Paranaense. Outros técnicos aí que estão há tanto tempo aí também e que estão perdendo espaço, e outros que, já foram dadas inúmeras chances, especialmente esses da nova geração que surgiram nos últimos anos, né? Como você tem o caso do Diniz, como você tem o caso do Roger Machado, como você tem o caso do Jair Ventura,
que vão ficar ali naqueles clubes de médio para baixo. Não vão mais treinar grandes clubes dificilmente, a não ser que deem uma boa virada na carreira, porque já tiveram grandes oportunidades em grandes clubes e não deram certo. E esse é o ponto. E não é que não deram certo só por não ganhar título, não deram certo também de desempenho. Cada um à sua maneira, em algum momento, degringola as coisas dentro do clube, né? Então, assim, pensando hoje no Corinthians, a escolha mais sensata que o Corinthians pode fazer, até para não sofrer tanta rejeição da arquibancada e das redes sociais, é contratar um técnico estrangeiro. Seja qual for, é melhor contratar um técnico estrangeiro. Que nem o Atlético Mineiro contratou um técnico que pouquíssimas pessoas falavam. Ninguém nem lembrava do cara. O próprio Paulo Souza também estava treinando a Polônia. Não era um nome que era dito. E está no Flamengo hoje. Se esses caras, especialmente esses dois técnicos, fizerem grandes trabalhos no Brasil, olha, eu acredito que a tendência para os próximos anos no país é a gente ter uma invasão ainda maior de técnicos estrangeiros. Não se esqueçam que dos 5 times que terminaram o Campeonato Brasileiro nas 5 primeiras colocações, 4 estão com técnicos estrangeiros e 1 está sem técnico, que é o Corinthians. O Fortaleza está com o Vojvoda. Então, assim, cara, os caras precisam acordar. Os técnicos brasileiros precisam investir em conhecimento, precisam fazer algo diferente, precisa trabalhar mais o futebol jogado, precisa, sabe, ter mais variação de jogo, precisa saber mudar um jogo, precisa ler um jogo. Pegue o Silvinho como foi, e olha que o Silvinho tem uma como que eu posso dizer, uma formação europeia. Tem uma formação europeia o cara. E olha o trabalho que ele fez no Corinthians. E assim, eu acho que assim, o problema do Corinthians não foi ter demitido o Silvinho. Esse não é o ponto, foi ter demitido ele agora. Porque quem viu os jogos do Corinthians no Brasileiro do ano passado sabe que o Silvinho não era o técnico pro Corinthians. Não é técnico para time grande ainda. Olha o Rogério Ceni, o que ele vem fazendo. Desde que ele saiu do Fortaleza. Ele ganhou ganhou o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Ganhou, tudo bem e tal. Mas, pô, o Flamengo não vinha jogando, assim, maravilhas. Tanto é que na última rodada dependeu do Corinthians para ser campeão lá contra o Inter. Porque perdeu do São Paulo. Num momento que, num campeonato, que o São Paulo não valia mais nada o campeonato. Então, assim, os treinadores brasileiros precisam se conscientizar e mudar. Senão a gente vai ter um campeonato brasileiro com, dos 20 times, 16, 17 terão técnicos estrangeiros. E muitos hoje não têm técnico estrangeiro por uma questão financeira, por uma questão de dinheiro. Porque eu tenho certeza que se dependesse da grande maioria dos times hoje, a grande maioria teria técnico estrangeiro. Por exemplo, o Santos. O Santos está com o Carille aí. O Carille é um cara para ganhar título com o Santos? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Apesar de ele ter ganhado o Brasileiro, tudo tal, não sei o quê, mas não vai ganhar. É um cara ali que a gente sabe que tem aquele futebol ali para ficar ali numa 8ª, numa 9ª posição. Logicamente que o plantel do Santos também é muito limitado, né? Apesar de ter ganho o clássico, mas assim, é um plantel limitado. Então, eu acho que todos os clubes brasileiros hoje vão optar, numa próxima substituição, optar por um estrangeiro exatamente por isso. A não ser que esses novos estrangeiros comecem a dar errado, como o Paulo Souza e o Mohamed no Atlético Mineiro. Mas se derem certo, meus amigos, se preparem. Nós teremos uma invasão de gringos. E volto a repetir, se o Corinthians quer ter paz em suas redes sociais e nos estádios, nesse começo do trabalho de um novo técnico, invista num técnico estrangeiro. Qualquer técnico brasileiro será extremamente cobrado e contestado no time do Corinthians. Beleza, pessoal? É isso aí. Deixa seu like. É mais uma opinião da Dona Lúcia.